possamos nesse momento ouvir mais uma vez a Tua voz através da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu estou aproveitando esta semana, estou orando por algumas pessoas. Sei que algumas pessoas estão orando por mim, pela minha esposa, pela nossa vida, pelo nosso ministério. Esse é um privilégio muito grande. Sabe, quando as pessoas me pedem oração, eu sempre falar, vamos trocar orações. Vamos trocar orações. Quando eu era distrital, eu lembro que a gente tinha um costume de orar por telefone. Eu ligava para os irmãos, irmão falando, tudo bem? Sim. Vamos orar. Orar por telefone. Uma ligação de 30 segundos, de 1 minuto, e quem sabe seria uma prática interessante para a igreja começar a fazer depois da semana de oração. Principalmente aqui, onde é tão comum as pessoas terem celulares e telefones em casa. Pare de vez em quando e fala assim, fulano, amanhã eu vou ligar para você meio-dia para a gente orar. É um horário conveniente, tudo bem, conveniente. Na hora do almoço, faça uma oração com alguém por telefone. Eu estou ligando para você para orar com você por telefone. Orar a Deus é tão bom. Durante a oração do jardim aqui, eu mencionei alguns pedidos que algumas pessoas me pediram. Não foram mencionados audivelmente, mas eu no meu coração pedi, por exemplo, alguém que vai fazer os últimos testes para um emprego e está com um pouco de receio de que lhe seja cobrado o sábado. A pessoa sabe quem é. E eu admiro porque essa pessoa teve a firmeza de falar, eu prefiro perder o emprego a ter um emprego à custa do sábado do Senhor. Passou em todas as entrevistas e agora falta o detalhe do sábado. Eu orei por essa pessoa. Orei por outro também que durante as nossas visitas na semana teve a coragem de contar para mim a história dele e deixou uma grande fama, uma carreira promissora, porque estava tendo dificuldades em conciliar aquilo com Jesus. Eu orei por essa pessoa também. A pessoa sabe quem é. Orei por outros que estão com problemas. Orei por outros casos já da igreja de Washington que pediram oração ali. E orar é muito bom, faz bem à alma. Nesta manhã eu gostaria de convidar a todos a abrirem sua Bíblia no último capítulo de Daniel. E o nosso texto vai basear num verso que aparece logo aqui nesse capítulo. É o capítulo 12. Eu falo especificamente do verso 1 em diante. Daniel, capítulo 12, versos 1 em diante. Assim diz a minha tradução. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo o que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas do céu, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Bom, eu iniciei essa semana de oração falando com vocês sobre o tempo do fim. Nós sabemos pelas profecias que o tempo do fim começou em 1798. Nesse ano começaria o tempo do fim e o cumprimento de parte dessas profecias de Daniel, quando o saber se multiplicaria. Nós temos duas interpretações, todas duas aceitáveis, a respeito desse saber ou a ciência que se multiplicaria no tempo do fim. A primeira interpretação é que esse saber que se multiplica é a tecnologia, é a ciência de um modo geral. E você tem exatamente a partir do século XIX, melhor dizendo, final do século XVIII para cá, com a Revolução Industrial da Inglaterra, uma evolução tremenda. Alguns chegam a dizer que nós não estamos tendo nenhuma evolução do conhecimento, mas uma revolução. Imagine se deitando hoje à noite e amanhecendo numa bela manhã de domingo de 1750. As coisas eram tão diferentes, você não teria energia elétrica.
não teria ar-condicionado, não havia microfone, não havia carro. Se uma pessoa dos dias de Abraão ressuscitasse, mesmo nos dias de Ellen White, ele não assustaria com muita coisa. Não havia muita coisa para surpreender. Talvez o estilo das roupas mudou um pouco, mas as casas pareciam as mesmas. O meio de transporte ainda era a besta, o cavalo, o burro, a charrete. As armas ainda eram as espadas. Agora, vamos mudar um pouquinho essa comparação. Se alguém que morreu em 1960 ressuscitasse hoje, ele já viria um mundo que ele nunca imaginaria conhecer. E vou mais longe. Eu tenho 34 anos. Não sou velho. Mas o mundo mudou tanto nos anos 90 que eu já posso falar da minha geração. Eu sou de outra geração, eu nasci antes da internet. O mundo já tem uma outra geração. Quem nasceu de 1989 para trás, já pode falar que é de outra geração. As crianças mudaram. Os modos de compreender já mudaram. Você já é de outra geração. Você já nasceu fora da internet. Uma vez eu vi numa emissora de TV, um pai, um desses seriados, e o pai com os filhos discutindo, e o filho, pai, a minha irmã não quer trocar de canal, ela está manipulando o controle remoto. E o pai chegou diante deles, eu não quero que ele assista isso. E ela escondeu o controle remoto. Pai, fala com ela para me dar o controle remoto que eu quero assistir outro canal. Não vou dar. O pai chegou até a TV e fez assim no botão do channel. Tuc, tuc, tuc. Well, como o senhor fez isso? E ele falou, é uma antiga tecnologia que vocês não conhecem. Eu sei que isso foi apenas num programa humorístico, mas hoje realmente as coisas mudaram. A ciência se multiplicou. Agora, por outro lado, nós temos uma segunda interpretação para isso. O saber ou a ciência se multiplicaria acerca do conhecimento do livro de Daniel. O livro ficaria selado, fechado, até o tempo do fim. E nessa época, o saber se multiplicaria. E realmente, eu disse para vocês que em 1798, encontraram a pedra Roseta, ou a pedra de Roseta, no Egito. E a partir da descoberta da pedra de Roseta, que Champollion depois decifrou, iniciou-se a arqueologia moderna. E vocês viram durante essa semana como a arqueologia nos ajudou a compreender o livro de Daniel e a verificar a veracidade daquilo que está contido nas profecias de Daniel. Amém? Nesse mesmo tempo, Deus começou a pregar as 3 mensagens angélicas. E a primeira delas dizia, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador. Nesse mesmo tempo, Deus começou a levantar pessoas para restaurarem a guarda do sábado. E aí surgiu o movimento adventista, que é muito anterior à igreja adventista. Vou explicar a minha frase para não ser mal interpretado. O movimento adventista é anterior à igreja adventista. Por volta dos anos 1700, final dos anos 1700, já começaram pessoas a serem despertadas na Europa, na América Latina, pregando a breve volta de Jesus. O que se consolidou posteriormente na igreja adventista do sétimo dia foi o resultado de um despertamento que já estava acontecendo desde aí. Agora, olha que interessante. Ao mesmo tempo que Deus estava facilitando a compreensão do livro de Daniel, restaurando mensagens importantes como a guarda do sábado, que aponta para o Criador, Lamarck e Darwin estavam começando a pregar a teoria da evolução das espécies, que diz que nós não temos um Criador. Foi tudo na mesma época. Na mesma época que Deus estava preparando o mundo para restaurar a sua mensagem, Darwin começa a pregar que o homem é fruto de uma série de evoluções e que não há um Criador. Nessa mesma época, Karl Marx começa a pregar o materialismo, o comunismo, dizendo que nós não precisamos de um Criador, de um Deus. Freud começa a pregar uma psicologia que explica tudo a partir do homem, sem necessidade de Deus, todos eles colocando em ridículo a religião. Como o próprio Karl Marx dizia, das Opium des Volks, a religião é o ópio do povo. Tudo isso se cumpriu. Agora, a profecia diz que
isso tudo seria preparação. Esse tempo do fim é um curto espaço de tempo que antecede a volta do Senhor. E um pouco antes da volta do Senhor haveria uma angústia o qual nunca houve na terra. Quando Miguel se levantar, Miguel vai se levantar do seu santuário, o mundo vai entrar numa crise que nunca houve nesse mundo. Ellen White diz no livro O Grande Conflito, que tudo o que nós podemos descrever, nós podemos exagerar. É verdade, você pode exagerar, pode ou não pode? Há pessoas que podem exagerar. Um peixe desse tamanho pode virar uma baleia na boca de um pescador entusiasmado. É ou não é? Eu posso tirar uma foto de um grupinho aqui da Escola Sabatina e mandar para a Revista Adventista e falar 3.000 pessoas estavam na igreja de Richmond assistindo no último sábado. Há pessoas que gostam de exagerar, não é assim? Tem gente que gosta de exagerar. Só que Ellen White diz, isto, porém, não se dá com relação ao tempo de angústia. Por mais terrível que eu descreva o quadro da crise que aguarda o mundo, eu não tenho como exagerar essa crise. Porque ela será a mais terrível crise que já houve na face da terra. Quer ter um vislumbre dela? Eu vou dar para você. As pessoas perguntam, mas pastor, como é que no futuro a sociedade vai perseguir os cristãos? Como é que eles vão aceitar as ciladas de Satanás? É muito simples, olhe hoje. Como Hitler conseguiu convencer um país tão inteligente como a Alemanha a acabar com 6 milhões de judeus? E sabe qual foi o principal argumento de Hitler? Eles mataram Deus. Eles mataram Jesus. O deicídio. 6 milhões de judeus foram mortos por pessoas comuns. Quem matou os judeus não eram pessoas treinadas para matar. Muitos dos generais da Gestapo, da SS de Hitler, eram pessoas comuns, que no domingo estavam na escola dominical, quem sabe até em alguma escola sabatina. Pessoas religiosas. Muitos dos oficiais da SS, antes do Terceiro Reich, eram padeiros, comerciantes, pessoas comuns, que quando Hitler começou a convocar para o exército, foram e em pouco tempo se tornaram assassinos de crianças. Uma vez um homem estava escrevendo um bilhete, havia um conselho da Unesco de educação, e um pedagogo estava falando de educação. Ele recebeu um bilhete, e nesse bilhete o homem dizia o seguinte, senhores, não se ofendam, mas eu tenho cá minhas dúvidas a respeito da educação. Sou um sobrevivente do campo de concentração nazista de Auschwitz. E na minha infância, naquele campo de concentração nazista, eu vi enfermeiros bem treinados dando injeção de gasolina em crianças recém-nascidas. Eu vi médicos diplomados fazendo experiências carniceiras com gêmeos. Eu vi jovens engenheiros construindo chuveiros para matar pessoas com gás. Eu vi jovens bonitos, educados, metralhando a sangue frio mulheres, crianças, anciãs, homens de toda a espécie. Portanto, quando vocês falarem de educação, preparem as pessoas para serem seres humanos e não monstros bem treinados. Uma vez no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa que me dá uma intenção de como será o tempo do fim. Você sabe que o tempo de angústia. O tempo de angústia será quando o Espírito Santo perder completamente o seu poder refreador sobre o ser humano. O ser humano hoje, ele só não é pior de natureza porque o Espírito de Deus ainda está segurando os 4 ventos. Usando os anjos do Apocalipse, simbolicamente, para segurar os 4 ventos. Mas quando esse Espírito sair refreador, as mais terríveis paixões humanas virão à luz. E falando em luz, você sabe que é no escuro que o negativo se revela. Isso é um princípio da fotografia. É no escuro que o negativo se revela. E na vida também acontece isso. Quem já deu aula à noite em alguma escola pública e já teve o desespero quando a energia elétrica acabou por qualquer razão e as pessoas começaram a fazer coisas que a luz clara não fazia. Não sei se você já viu essa situação. Uma vez aconteceu isso em São Paulo. A antiga Light teve um blackout que durou 8 minutos. 18 minutos, melhor dizendo. Foram 18 minutos de blackout na cidade de São Paulo, em grandes partes da cidade de São Paulo. Naquela ocasião, foi nos anos 80, as pessoas descreveram que durante a escuridão, o verdadeiro caráter de muitos veio à tona.
As pessoas corriam na rua, gritavam desesperadas. Carros começaram a bater uns aos outros, porque o semáforo não funcionou. E muitas lojas foram saqueadas. Mulheres foram violentadas. Durante 18 segundos de escuridão em São Paulo. 18 minutos, obrigado. Que bom, vocês estão prestando atenção. Se eu falasse isso e ninguém corrigisse, eu ia ficar preocupado. 18 minutos. E quando as luzes voltaram, os autores de muitos crimes, como eu digo, saque a lojas, desrespeito a mulheres, eram homens de bem. Pessoas sem nenhuma passagem pela polícia. Não será que as luzes ainda estão refreando um caráter ruim que está para vir quando o Espírito Santo não estiver na terra? Uma vez no Rio de Janeiro também aconteceu algo terrível. Eu li isso na revista Veja. Dois rapazes estavam pobres, estavam esperando no ponto do ônibus. Um ônibus para ir à praia ou virem da praia, alguma coisa assim. E um outro correu que havia roubado o tênis de um garoto da Zona Sul. E quando esse outro correu, e todos eles eram negros, então nós que somos negros, às vezes na rapidez você confunde um com o outro. Um daqueles rapazes do ponto de ônibus foi confundido com o que havia roubado o tênis do outro. E um correu, lá está o ladrão, no ponto do ônibus, e vieram correndo em cima dele. Chegaram a jogar uma pedra nele, ele correu desesperado para se defender, o colega dele correu para um lado, ele foi para o outro. E daqui a pouquinho pessoas começaram a ouvir, pega ladrão, ladrão, ladrão. E duas pessoas viraram 3, 4, 5. E eles foram correndo desesperados, aquele rapaz foi correndo e uma multidão começou a se formar correndo atrás dele. E o repórter descreveu, o jornalista da revista Veja, descreveu com vívidos adjetivos os detalhes de cada cena. A multidão linchou aquele rapaz. E quando o que foi uma pequena multidão linchou aquele rapaz, o jornalista que colheu detalhes de testemunhas disse que todo mundo ficou assustado, porque as pessoas estavam com sede de sangue, uns falando, mata, mata. E uma senhora, pegou um pedaço de paralelepípedo, aquelas pedras quadradas de calçada, e jogou no tórax do rapaz. E ela sorriu quando fez aquilo. E a multidão, isso. O jornalista, o repórter deu a sua interpretação. Ele disse, as pessoas estão tão cansadas da violência, tão cheias da violência, que quando elas veem uma atitude assim, elas querem fazer justiça com a própria mão. Eu vejo uma outra explicação. As pessoas aos poucos estão ficando endemoniadas. Porque a ideia que eu tenho de possessão demoníaca é um pouco diferente da tradicional. Para mim, possessão demoníaca não é só aquele caso da pessoa ficar babando ou acusando os pecados. Aquilo é uma forma de possessão, é um tipo de possessão. Existem outros tipos de possessão demoníaca que nós nem estamos percebendo. Pessoas que estão trabalhando, estão com a sua voz normal, eles não acusam ninguém, eles não torcem a voz, eles não rolam no chão e estão possessos por Satanás, não percebem isso. Pelo estilo de vida que levam. Eles só não se tornam os monstros que poderiam tornar porque Deus ainda está refreando o caráter deles. Quando o poder do Espírito Santo não estiver mais sobre as pessoas, elas vão fazer o que aquela multidão ensanecida fez com aquele rapaz. Alguns que estavam falaram, depois que eu vi o que eu estava fazendo, depois que eu vi a violência, era gostoso fazer aquilo. Então você tem uma noção do que será quando o fechamento da porta da graça acontecer. Mas nesse dia se levantará Miguel. Quem é Miguel? Se você abrir a Bíblia comigo, aqui no livro de Judas, o livro de Judas não tem capítulos, apenas versículos. Está um pouco antes do Apocalipse. O livro de Judas diz o seguinte, no verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então aqui diz quem esse Miguel é. Ele é um arcanjo. A palavra arque, ou arre, em grego, significa chefe, superior, supremo. Aquele que está no princípio. Por exemplo, arqueologia.
o estudo do que está no princípio. Arqueduto, o condutor principal. Arqui-inimigo, o principal inimigo. Tá certo? Arcanjo, o principal dos anjos. Então Miguel é um anjo, é o chefe dos anjos. E no Apocalipse conta que esse Miguel, o chefe dos anjos, teve uma batalha com Satanás. Abre em Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante. Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante. Nesse tempo houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Curioso, o dragão também é chamado de antiga serpente. E ele foi derrotado por Miguel e seu exército de anjos. A serpente antiga é aquela serpente do Éden. O que a serpente do Éden falou para Eva no dia que a tentou a comer do fruto? Eva, eu prometo a você, se você e Adão comerem do fruto proibido, vocês terão os olhos abertos e vocês serão iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. Curioso, porque o nome Miguel em hebraico, Mihael, significa ninguém é igual a Deus. Então o próprio nome desse anjo já indica algo curioso para mim. Ele batalha contra o inimigo das almas, contra o dragão que é a antiga serpente, e o seu nome refuta o que a serpente falou lá no Éden. A serpente no Éden falou, vocês serão iguais a Deus. E o nome Miguel, Mihael, ninguém é como Deus. El, em hebraico, Deus. Joel, o Senhor é Deus. Daniel, juiz para Deus. E vai por aí adiante. Agora, Mihael, ninguém é como Deus. Ou quem seria como Deus? Agora, se você for ao Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 22, você vai ver uma coisa muito curiosa. Os judeus sempre vinculam esse Miguel com o anjo do Senhor. Malech Adonai, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Esse anjo do Senhor aparece em várias partes da Bíblia. Ele apareceu um dia para Josué, ele apareceu para Moisés, e ele apareceu aqui para Abraão. Vocês conhecem o episódio. Deus falou com Abraão, sacrifica o seu filho Isaque. Abraão subiu até o monte Moriá, e ali ele iria sacrificar Isaque. Quando Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, aconteceu uma coisa curiosa. Verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Miguel. Miguel apareceu para Abraão. O anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Disse-lhe então o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Curioso. O que o anjo falou para Abraão? Não mates o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho para Deus? Não me. Mas curioso, Abraão estaria sacrificando Isaque a quem? A um anjo ou a Deus? A Deus, mas o anjo falou, você não me negou o seu filho? Curioso. Vamos abrir agora em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Perdão, capítulo 32. Você conhece a história. Jacó lutou com o anjo. Jacó, o enganador, ele havia cometido muitos erros com seu pai. Ele enganou seu próprio pai. Havia um costume curioso em Israel que quando você iria pedir o juramento de um ancião, você colocava a mão debaixo da coxa dele e ele jurava para você. Às vezes ele também colocava a mão debaixo da sua coxa. E quando ele, enganando o pai,
colocou a mão debaixo da coxa do pai, e o pai colocou a mão debaixo da sua coxa, e perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? Ele falou, eu sou Esaú. Agora então, aparece um anjo, e ele pede, por favor, eu estou em pecado, eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E o que o anjo faz? Desloca a coxa dele. E ele fica manco, para lembrar para sempre do que ele fez com o pai dele. E o anjo, antes de abençoá-lo, pergunta, tá bom, vou te abençoar, mas qual é o teu nome? Faz a mesma pergunta do pai. E dessa vez ele assumiu, meu nome é Jacó, o enganador, eu não sou Esaú. E é curioso que ele luta com o anjo, mas acontece uma coisa interessante. Verso 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas meu nome? E o abençoou ali o anjo. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face, mas quem ele viu? Não foi o anjo, mas ele fala que viu a Deus face a face. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem trocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E é interessante que o anjo mudou o nome de Jacó. Mudou o nome de Jacó para que nome? Israel. Ish, homem. Ha, guerra. El, Deus. Israel, o homem que lutou, que guerreou contra Deus. Mas espera aí. Contra quem Jacó lutou? Contra o anjo, Miguel. O rosto de quem Jacó viu? Mas na verdade ele viu o rosto do anjo, Miguel. Quem apareceu para impedir o sacrifício de Isaac? O anjo, Miguel. E disse para Abraão, você não me negou o teu filho. Então, esse anjo é Deus? Seria Deus um anjo? Deixa eu explicar a você dessa maneira. Deus, quando criou a humanidade, ou melhor, antes de criar a humanidade, Deus em si mesmo se bastava. Mas Deus resolveu criar. E Ele criou o universo. E quando Deus criou a primeira criatura, Deus tinha um problema. Aonde está Deus? Responda para mim, onde você acha que está Deus? Everywhere. Em todo lugar. O que Deus sabe? Algumas coisas? Deus sabe o quê? Todas as coisas. Vocês acham que Deus raciocina? Deus pensa? Eu não acho que Deus raciocina. Deus não pensa. Deus sabe. Se Ele já sabe o fim desde o princípio, Ele não precisa pensar. Eu penso, eu chego a conclusões. Deus não chega a conclusões, Ele já sabe. Deus não precisa nem raciocinar. Deus sabe tudo. Deus pode tudo. Deus está em todo lugar. Agora, quando Deus criou um primeiro ser, esse ser estava em todo lugar? Ele sabia tudo? Como Deus poderia se comunicar com Deus se Deus já sabe tudo? Aonde Deus iria com esse ser se Deus já está em toda parte? Como é que Deus se corresponderia com o ser se esse ser está limitado no tempo e no espaço? Sabe o que Deus fez? Lutero diz o seguinte: os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus, ao contrário, usa uma máscara para revelar o rosto dele. E a forma de Deus se revelar é se escondendo. Eu vou contar uma ilustração que vai facilitar o seu entendimento do que eu estou dizendo. Uma vez, um homem tinha um aquário. Eu já tive um aquário em casa. Uma vez eu dei para ele dizer de presente um peixe beta, aquele peixinho que briga com todos os outros. O nome dele era Karl Barth, é o nome de um teólogo. E um dia o Karl morreu, foi uma coisa muito chata, sabe? Mas imagina uma coisa curiosa, o Karl era um peixe nervoso, sabe? Toda vez que a gente ia trocar a água do aquário, o Karl fugia, ele fugia. Ele tinha medo da gente. Você ia colocar comida para ele, ele fugia. Quem já teve peixe sabe disso. Você chega o seu carão no aquário lá, o peixe... Você fala com o seu peixe assim, peixe, eu gosto de você, peixinho, eu te amo. Eu estou fazendo isso para o seu bem. Mas não adianta. Por mais didático que você queira ser, por mais melodiosa que seja a sua voz, toda vez que você chega no aquário, o peixe some. E você tem um problema.
Você quer se relacionar com esse peixe. Você quer dizer o quanto você o ama. Mas toda vez que você chega para cuidar dele, ele tem medo de você. Você é como um Deus para o peixe, você o assusta. Qual seria a única maneira de você dizer para esse peixe o quanto você o ama, de modo que ele possa compreender? Tornando-se um peixe. Mas o problema é que quando você se torna um peixe, você corre o risco de ser rejeitado pelo outro peixe. Deus, para criar o universo, Deus assumiu uma posição revelada. Deus Filho, que está em pé de igualdade com o Pai, Jesus não é menos Deus do que Deus Pai. Jesus não tem menos poderes que Deus Pai. E Jesus não tem como deixar de ser Deus. Jesus não perde os poderes dele. Mas para que nós possamos comunicar com Deus Pai, Jesus, a segunda pessoa da divindade, eu não vou entrar hoje no Espírito Santo, porque não é esse o meu assunto. Tá bom? Mas o Espírito Santo também tem um papel na revelação. Eu falei disso na igreja de Washington. Aqui para vocês vou ficar devendo. Como também teve coisas que eu falei aqui que não falei lá. Vou falar apenas de Deus Filho. Deus e Espírito Santo eu falo numa outra oportunidade. Jesus é Deus Pai de uma maneira revelada. Mas calma, não são dois deuses. Mas também não são dois seres, não, é também apenas um ser disfarçado. Deus continuou na sua forma de Deus Pai. E a segunda pessoa dessa divindade assumiu uma forma limitada, a forma de um anjo. Então o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, era Deus na forma de um anjo. Por que Deus teve que assumir a forma de um anjo? Para que as outras criaturas pudessem entendê-lo. Uma vez uma mãe estava colocando um filhinho à cama à noite, e quando ela saiu, ela escutou o menininho gritando assim: mamãe, mamãe, você não vai me deixar aqui sozinho, não é? Está tão escuro. Ela falou assim: eu sei que está escuro, filhinho, mas Deus está com você. E ele falou lá do bercinho assim: eu sei que Deus está aqui, mamãe, mas eu quero alguém com o rosto. Entenderam o problema das criaturas? Nós precisávamos de alguém com o rosto. Então, Miguel é Deus com o rosto. A segunda pessoa da divindade resolveu assumir a forma de um anjo. Só que ele correu um risco aí. Quando Jesus assumiu a forma de um anjo, alguns começaram a questionar a divindade dele. Porque não, tudo bem, o Pai eu adoro, porque o Pai está em toda parte. O Pai eu não consigo nem imaginar como ele é. Mas você não, você é um como eu. E por isso Lúcifer começou uma guerra contra Jesus. Um dia, o Pai convocou todos os seres do universo, botou Jesus no trono e explicou para o universo qual era a verdadeira posição do seu filho. Filhos, ele está em pé de igualdade comigo. Eu sei que ele vocês podem ver, tocar. Ele está limitado no tempo e no espaço. Ele parece um de vocês, mas ele é uma revelação da divindade. E todos os anjos então se ajoelharam para adorar Jesus, e Lúcifer se ajoelhou também, mas ele já tinha a inveja no seu coração. Jesus então é Deus revelado, na forma de um anjo. Só que quando Adão e Eva foram criados, o Miguel vinha aqui com os anjos na terra visitar sempre, e eles adoravam Miguel, o arcanjo, o chefe dos anjos, Jesus. Só que Adão e Eva caíram em pecado. E Jesus, já antevendo isso, Jesus, além de assumir a forma de um anjo, ele assumiu para sempre a forma humana. Sabem por quê? Ao contrário dos anjos e dos seres de outros mundos não caídos, nós não precisávamos apenas que Deus revelasse quem ele era. Nós precisávamos ser salvos por ele, porque a glória dele consumia o pecado e nos consumia. Então, a partir daí, a revelação de Deus, que até então era apenas para relacionamento, a partir da queda do homem passou a ser para salvação. Nós precisamos agora ser salvos por Deus. E Deus assumiu a forma humana, por amor de mim e de você. Algumas pessoas confundem. Se Jesus é um com o Pai, por que ele precisou orar para o Pai? Por que ele parece tão inferior? Por que Jesus fala que ele não sabe tudo, quando ele diz lá, eu não sei o dia da minha vinda? Eu explico a você por quê. Jesus não perdeu os dons de Deus dele. Mas por amor a você, ele deixou de usar esses dons. Ele se tornou um peixe. E por isso muitas pessoas confundem.
ele não tem como perder os poderes dele, mas ele tem como deixar de usá-los por amor de você. Sabe o que Jesus fez para sempre? Olha para mim, nunca mais esqueça disso. Alguns pensam que Jesus só se tornou homem, veio, morreu na cruz do Calvário, voltou para o céu e voltou a ter tudo que ele tinha antes. Não, isso seria pouco. Jesus teve que pagar um preço eterno pela nossa salvação. Ele não perdeu a divindade dele. Eu repito isso. Ele não perdeu os dons divinos dele. Mas se ele não perdeu, pastor, como é que você diz que ele pagou um preço eterno? Que preço eterno foi esse que ele pagou? O que ele perdeu para sempre, já que ele não perde nada? Eu ilustro da seguinte maneira. Suponhamos que para que você seja salvo, eu tenha que ficar cego. É o único preço para você ser salvo. E eu lhe amo tanto que eu quero ficar cego para você ser salvo. Mas eu não tenho como perder a minha visão. Entenderam a comparação? Então eu faço o seguinte por amor a você. Eu fecho os meus olhos. Para sempre. Eu pergunto, eu perdi a minha visão? Não. A hora que eu quiser abrir o olho e voltar a enxergar, eu abro. Mas eu resolvi para sempre ficar com os olhos fechados, porque esse era o preço que estava na etiqueta da sua salvação. Jesus vai ficar para sempre num corpo humano, por amor de mim e de você. E Miguel, que antes começou se revelando como um anjo, depois assumiu a forma humana. E para sempre vai manter essa forma humana, tendo nas mãos ainda os cravos, as marcas dos cravos e dos machucados da cruz. Agora eu quero terminar esse sermão dizendo uma coisa para você. O livro de Daniel descreve que Miguel, esse poderoso guerreiro, se levantará no santuário. É interessante que o verbo que a Bíblia escolhe para falar de Cristo saindo do santuário é "e se levantará Miguel". Essa expressão "se levantará" no hebraico dá a entender alguém que vê uma confusão, ou alguém machucando alguém que é assim, ele se levanta. O que está acontecendo aí? É assim que ele vai se levantar. Eu sei que talvez muitos aqui tenham um pouco de medo da volta de Jesus, porque a volta de Jesus é descrita na Bíblia com uma coisa muito, muito dura. No Apocalipse, Jesus é visto como um cavaleiro que vem do céu, e ele tem as suas vestes manchadas de sangue. Aquele sangue ali não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Aquele sangue que mancham as vestes de Jesus no Apocalipse é o sangue dos ímpios. O Apocalipse descreve a vinda de Cristo como sendo uma vindima, alguém que estava fazendo suco de uva ou vinho, e ele fica pisando o lagar, ele fica pisando as uvas como eu estou pisando aqui. Ele enche o lagar, aquele tonel, aquele barril de uvas, e eles ficam pisando ali as uvas. E ele ficava pisando. E ao pisar as uvas, aquele vinho suja a barra da roupa que você está. Então Jesus é visto assim, como alguém que vem de pisar o lagar com sua veste suja, mas não é de vinho, é de sangue. Mas não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, é o sangue dos ímpios, que Deus vai vir para destruir. Mas alguns, pastor, mas dá medo, porque a volta de Jesus é descrita como trovão, terremoto, prédio caindo, o mar perdendo as suas forças? Por que tanto isso? Eu vou dizer a você por quê. No Brasil nós estamos tendo muitos problemas de sequestros, não é? E de vez em quando a gente vê na TV algumas pessoas que foram vítimas de sequestro e dão seu depoimento. Eu vi um terrível. Uma moça falando que ela foi sequestrada, e é interessante que a polícia ainda filmou o momento da libertação dela do cativeiro. Ela estava presa há mais de 2 meses. Eles a prenderam e mandaram para o cativeiro, e ela era torturada. Ela viu outras pessoas que foram presas sendo torturadas juntos. Era uma equipe terrível. Eles cortavam pedaços da pessoa e mandavam pelo correio e envelope para a família. Mandavam videotapes para a família da pessoa sendo torturada. Um empresário que deu depoimento também, ele falou: até hoje eu tenho problemas de insônia. Eles me colocavam de cabeça para baixo, ficavam jogando água e batendo. E filmando e mandando eu gritar para o meu pai, pedir meu pai para pagar o resgate. Mas um desses relatos me chamou a atenção. Foi o dia do alívio. Esse dia que eu falei com vocês que a imprensa mostrou pedaços dele. Era um cativeiro, uma casa velha, que eles geralmente escolhem uma casa escondida, velha.
E de repente, de madrugada, a polícia entrou com tudo ali. Os bandidos estavam dormindo no cativeiro e os policiais meteram o pé na porta, e aqueles policiais da polícia especial com aquele colete à prova de balas e aquelas armas com mira a laser. Polícia, polícia, aquela gritaria, e os bandidos começaram a fugir e eles jogavam bombas de efeito moral. E helicóptero, foi uma coisa cinematográfica. Os bandidos ficavam desesperados, parecia guerra, e corriam, e a moça que estava no cativeiro começou a ficar assustada, tremendo, aquele tiro para todo lado. Ela baixou com medo de tiro pegar nela, e bomba de gás lacrimogênio, e bomba de efeito moral, e a polícia com a sirene, que eles fazem tudo isso por questão psicológica, girando e anunciando: a polícia está chegando, parem, nós vamos matar, nós estamos cercados, a casa está cercada. E os bandidos desesperados e começaram a se render. E a polícia, com uma certa até violência, pegava os bandidos pela mão, revistava, enquanto o outro estava com a arma na cabeça dele. Um que começou a fugir para o mato, a polícia começou a atirar no mato, procurando por ele. E de repente, a moça assustada, vendo toda aquela cena, a porta derrubada e barulho, e de madrugada, e você acorda de madrugada naquela situação, até que um policial, de maneira bem gentil, chega até ela com um cobertor e fala: calma, calma, fique tranquila. Nós somos das forças de operações especiais, você está tranquila, o seu pai está dentro do carro ali, eu vou te levar até o seu pai, vem cá. E ela foi, e tremendo, e chorando, e o alívio era tremendo, era grandioso. Sabe por que a volta de Jesus é vista com grande violência? Porque você está no cativeiro. Satanás está todo dia fazendo tortura com você. Ele fala que vai mandar pedaço seu para sua família, não é? Ele tortura você através do emprego, do medo do futuro, através de pessoas que ele usa para fazer você desanimar. Ele tortura você psicologicamente, fazendo você pensar que você não é tão bom. Ele tortura você através do medo. Ele tortura você através dos seus pecados. Ele fica falando para você todo dia assim: eu sei o que você está fazendo. Você pensa que você me engana? Eu vou revelar para todo mundo quem você é. Ele está torturando você, todos os dias. Então Jesus vai vir quebrar esse cativeiro com violência. Amém? Os anjos de Deus vão rebentar a porta desse cativeiro. E o que para o mundo vai ser uma tragédia, uma desgraça, os edifícios de Nova York, de Moscou, de Londres, de Frankfurt, São Paulo, Rio de Janeiro, que vão cair, a terra que vai transmutar, para você vai ser o dia do seu livramento. E eu anseio por esse dia, irmãos. Quando eu visitei o museu do Holocausto daqui, de Richmond, há uma cena lá dos alemães rendidos, e os judeus no campo de concentração gritando: viva, viva, porque a polícia, o exército de libertação estava chegando. Eu me imagino às vezes em Auschwitz, e eu aprendi uma coisa dessa vida: não se tira férias de Auschwitz. Mesmo que você saia de férias, saber que vai voltar para Auschwitz não é nada agradável. Mas escreva o que eu estou falando. Em breve o exército de Deus vai vir, e nós vamos ver os anjos de Satanás todos deitados, rendidos pela presença dos anjos de Deus. Então, nesse momento, eu faço um desafio a você em nome de Jesus. Não brinque com a sua salvação. Esteja do lado de Deus. Nunca desista desse evangelho. Eu espero que essa semana de oração não seja apenas mais uma semana de oração. Miguel vai se levantar por você. Estão machucando você? Eu sei. Estão dizendo coisas que você não queria ouvir? Eu sei. Você mesmo prejudica você mesmo? Eu sei. Calma. Miguel está se levantando. Ele está vindo. Ele vai ficar com você e você nunca mais vai ficar sozinho. Miguel está vindo. E aqueles que fazem você sofrer, não tenha rancor deles. Tenha pena. Eles mexeram com quem não deviam. Você é filho do rei. E nós vamos poder ver Deus através de Jesus, através de Miguel. Porque Miguel, Jesus, é Deus com o rosto. Ele vai se levantar do santuário e vai vir nos buscar. E eu aguardo a vinda de Jesus a esse mundo. Que Deus abençoe você ricamente. Deus ama você, não esqueça disso, tá?
Um abraço. Em nome de Jesus. Amém.